Que maravilha, né, de estarmos aqui juntos. A palavra diz que juntos somos mais fortes. Estamos começando mais um culto online e você é o nosso convidado especial, porque Jesus já está aí do teu lado, já está em ti, porque nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. E vamos, antes de nós orarmos, nós vamos louvar um corinho. O louvor é o fruto dos nossos lábios que confessa. A oração é uma confissão de fé. Então já quero desde já confessar Cristo na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidas também que estão nos assistindo ao vivo, porque estamos transmitindo a Tua voz ao vivo para o mundo inteiro, porque essa palavra, essa rede de internet é universal. Nós não sabemos onde está chegando, mas sabemos que é para o mundo inteiro. Glória a Deus. Então vamos cantar um corinho e vamos iniciar. Corinho bem alegre. Se você tiver aí com 2 ou mais 3 reunidos, você pode bater com as palmas assim, ó. Tem um salmo na Bíblia, uma profecia que diz assim: louvai o Senhor com tudo que tem fôlego. Aleluia, glória a Deus. A nossa força vem do Senhor. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos tendo uma série de mensagens, o bem e o mal, o pecado e as obras da carne. E nessas obras nós aprendemos que para alegrar o Senhor, Ele quer que nós compreendemos este assunto e colocamos em prática na nossa vida as coisas que Ele quer para o nosso bem. Os frutos do Espírito. Então nós já vimos o bem e o mal. Quem plantou o bem e o mal foi próprio Deus lá no Jardim do Éden. Ele disse para Adão: no dia que comerem dessa árvore que eu estou plantando aqui,
a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Adão desobedeceu. Nós vimos na primeira mensagem. No domingo nós falamos sobre um pouco sobre o pecado, porque tem muita coisa para falar. E hoje nós vamos falar sobre as obras da carne, um pouco das obras da carne. No domingo nós vamos concluir essa mensagem sobre esses assuntos, que futuramente vai entrando nas outras mensagens, isso aqui que nós fomos aprendendo. Hoje nós vamos ver a primeira pessoa que falou sobre essas obras, que as pessoas que não têm entendimento do que é o pecado e o que é a obra da carne confundem as duas coisas. Mas nós já vamos guardar esse violão aqui e vamos transformar aqui o cenário para a ministração da palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir à irmã Sônia aí, por favor, que pega a minha Bíblia aí, que eu deixei aí na mesa, por favor. E nós já vamos ministrar a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pegar aqui a palavra. Glória a Deus. Aqui é a minha espada. A espada de 2 gumes, que corta tudo que não provém, que não é de Deus. Dos dois lados. Corta para o bem, corta para o mal. Vamos dar uma reprise aqui. Antes eu quero levantar minha mão. Querido Deus e amado Pai, em teu nome santo e glorioso, eu agradeço por esse momento precioso na minha vida. Porque esse momento precioso na minha vida, eu estou compartilhando com o meu semelhante do outro lado da tela. E muitas pessoas vão ouvir a tua voz, Senhor, através do meu corpo, através da minha boca. Obrigado, Senhor. E que nesta noite não fale o homem, mas que fale o teu Espírito. Que fale o teu Espírito, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam sentir verdadeiramente a tua presença, que já está neles. Possa sentir verdadeiramente a essência da tua palavra, a essência do teu poder, o cheiro suave, o verdadeiro perfume que somos nós. Nós temos o perfume de Cristo, em nome de Jesus. Obrigado por essas vidas, Pai. Que a tua palavra vá de encontro a ela e faça aquilo que lhe apraz, de conformidade com o teu poder, com a tua maravilha de evangelho e de conformidade com o dom que deste a essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou aqui, aqui na minha residência, minha esposa está ao meu lado. Glória a Deus, muito feliz, meus netos aqui também, E a partir da próxima semana nós vamos estar reunindo aqui na minha casa, que o local lá, com essa pandemia, nós fechamos lá o local, porque a igreja não é o local que nós congregamos, a igreja somos nós, querido. Viu, minha querida? A igreja é você. Quando você está reunido, igual nós estamos hoje, você está junto comigo aqui, junto com Deus, porque Deus está aí do teu lado, Deus está aí no teu lar, Deus está aí na tua casa. O que devemos fazer? Devemos aprender o Evangelho para saber como ter intimidade com Deus. E a única maneira de termos intimidade com Deus é através da sua palavra. A palavra opera de acordo com a fé que foi dada. Aquele dom que eu falei aqui, a fé é um dom, ele no hebraico, aquele dom chama-se charisma. No hebraico, aliás, no grego, o hebraico era do Velho Testamento, no Novo Testamento é grego, charisma, alegria, chará, e chariz, graça, e chairo, regozijar. Então essas palavras que na linguagem hebraica, que traduzido para nós significa essas coisas maravilhosas. A graça, por exemplo, é um dom imerecido, nós não merecíamos, e Deus te deu o presente de graça. Nós não merecíamos,
Porque nós somos ingratos. Você sabia, meu querido? Mesmo estando aqui agora, você que está ouvindo aí, assistindo, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que nós somos ingratos. Então vamos fazer uma recapitulação. Nós falamos sobre o bem e o mal, sobre o pecado, e as obras da carne, que nós vamos ver um pouco hoje. Vai ser rápido. Agora no domingo, se prepare, que nós vamos concluir a palavra, nós vamos falar sobre as obras da carne no Novo Testamento e os frutos do Espírito. Como nós frutificamos para Deus, né? Como nós frutificamos para Deus. É simples, fácil. É aprender a palavra. Mas tem a maneira mais exata de nós frutificarmos para Deus, através da palavra. A palavra, a fé. Essa fé que foi nos dada, ela anda em linha com a palavra. O Espírito Santo trabalha em linha com a palavra. O Espírito Santo que está em nós trabalha em linha com a palavra. A espada só é usada na nossa vida por causa da palavra, o Evangelho da graça. Depois da cruz, não é antes. Nós vamos ler um texto antes da cruz. Ah, pastor, mas o livro de Mateus, Marcos, Lucas é o Novo Testamento. Isso aí futuramente eu vou explicar tudo isso para você, como foi colocado na Bíblia, naquele local ali. Então, aqueles livros, nós vamos ler hoje em 2 livros históricos, do livro de Mateus e o livro de Marcos, chamados sinóticos. São 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O que é isso? Semelhante, é a mesma coisa, a semelhança de uma semelhança. Um está numa região pregando, falando o Evangelho, outro está numa outra região falando o mesmo Evangelho, semelhante. Uns acrescentam algumas coisas, outros diminuem. Então nós vamos a recapitulação, né? Nós vimos que o velho homem foi crucificado com Cristo. Você pode anotar aí no seu caderno, Romanos 6,6. Aquele homem pecaminoso, quando Jesus morreu na cruz, aquele homem, por exemplo, o homem pecaminoso que era o irmão Zé Ramalho, ficou cravado na cruz. Romanos 6,6 e Colossenses 2, versículo 13 e 14. Anota, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Você tem uma Bíblia aí, não tem, querido? Então, passe a usar a sua Bíblia. Passe a usar o seu manual. Quando você compra uma televisão nova, uma geladeira nova, vem um manual de uso. E Deus nos criou, e esse aqui é o nosso manual, a palavra. Se você não se orientar por isso aqui, vai quebrar a cara. Muitas vezes eu quebrei minha cara. Até pouco tempo atrás eu andava quebrando a cara, porque lia a palavra, usava a palavra, mas não colocava em prática. O fato de nós estarmos na presença de Deus não quer dizer nada não. Se a gente não colocar a palavra em uso na nossa vida, nós vamos quebrar a cara. Nós temos que usar a sabedoria de Deus nesse mundo para vencer esse mundo. Porque a sabedoria do mundo não vence o mundo. E até eu estava vendo um camarada fazendo uma piada dizendo, ó, doido tem que falar com doido, né? Para você entender a linguagem de doido, tem que ser outro doido, né? E para nós entender a linguagem de Deus, nós temos que nos aprofundar aqui na sabedoria de Deus. Sermos imitadores de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Deus. Imitar Deus, imitar a Cristo, os passos de Jesus, as obras que Jesus fez. É isso que nós temos que entender, né? O velho homem ficou cravado na cruz. O pecado foi aniquilado também, que eu falei aqui. O pecado foi aniquilado, significa destruído. O pecado não existe mais. Mas eu faço a pergunta e vou responder agora. Mas se o pecado foi destruído, se tudo isso Jesus já fez para destruir lá na cruz, por que o homem está cometendo? O que é que o homem está cometendo? É pecado ou o que é? O homem está cometendo as obras da carne.
O pecado já foi aniquilado. O homem já foi justificado pelo sangue de Jesus. Você não é mais um pecador daquele pecado que Adão cometeu. Porque o sangue de Cristo já destruiu aquele pecado. E o que é que nós cometemos? Nós vamos ver agora as obras da carne. O próprio Jesus falou, vamos ler aí, abre a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos em Mateus primeiro ler, depois nós vamos voltar no livro de Marcos, no capítulo 15. Na época que Jesus veio aqui, os judeus, Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Jesus era judeu também. Jesus, filho de Maria, era judeu. Ele só se torna o Cristo depois que morre e ressuscita. Cristo Jesus, depois que ele morre e ressuscita. Antes, ele era o filho de Maria, judeu. Ele teve que ser circuncidado, apresentado no templo, porque ele era judeu. Nós não precisamos disso, porque nós estamos na graça. E na graça é o Novo Testamento. Nós estamos abrindo o Novo Testamento, o testamento da herança que foi deixada por Deus por meio de Jesus Cristo. Eu estou abrindo o meu testamento e tomando posse da vitória. Aleluia! Dê um brado de vitória, porque essa é palavra magnífica de Deus para nós, de Deus para nossas vidas. Viu, meu querido? Mateus 15. Diz assim o título aqui, diz aqui, ó. Jesus e a tradição dos anciões. O que contamina o homem? Adão foi contaminado. Deus disse para Adão, ó, essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. E quando nós seguimos para o português, tem o mal com L no fim e tem o mal com U no fim. Mas eu não vou explicar isso agora, não é aula de português. Então, às vezes as pessoas não compreendem a Bíblia por erro gramático. Porque tem muita coisa. Por exemplo, por quê? Quando nós fazemos uma pergunta, por separado de quê? Significa que eu estou fazendo uma pergunta, por quê? E a resposta, por quê, junto. Eu quero mandar um alô aqui para a minha cidade, Natal, Nova Floresta. E eu lembrei agora que eu estudei com uma professora muito boa, chamada Marinete de Firmino, lá em Nova Floresta. Estudei uns 8 anos com ela e aprendi muita coisa, viu? E não esqueci. Agradeço a Deus, primeiramente, e agradeço a Deus pela vida daquela mulher tão dedicada à sua profissão. É isso que nós temos que fazer, meu querido. Você na sua profissão, dedique-se, ame o seu trabalho, porque antes de você saber que é seu trabalho, foi Deus que te deu. Foi Deus que te abençoou com essa dádiva divina. Mando um abraço para todos os professores, todos os profissionais de todas as áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 15. Então vieram de Jerusalém, 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Será na lei. Mas vou dizer, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aqui nós aprendemos uma lição do próprio Jesus. Ele diz aqui, ó, que de diversas maneiras, às vezes, nós invalidamos a palavra de Deus. Quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus,
nós invalidamos a palavra. Aqueles judeus, esses escribas e fariseus que está falando aqui, que no versículo 1 aqui, fariseus e escribas, a lei, lá em Romanos diz que a lei estava enferma, estava doente. Então, por isso que Jesus veio. Nós já pregamos na outra mensagem. Por que Jesus veio? Está lá em Gálatas 4:4 a resposta. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam da lei. A lei se tornou uma religião. E na religião, meu querido, a única coisa que tem mais na religião é tradição. E nós que estamos em graça, nós não temos tradição. Todo dia, para nós, tem coisas novas. Nós vivemos em novidade de espírito, em novidade de vida. Nós caminhamos num novo e vivo caminho. Oh, glória, aleluia! Que palavra maravilhosa, meu querido. Né? Então nós vivemos não pela tradição, nós vivemos em novidade de vida. Cada dia que nós examinamos as Escrituras, Deus nos mostra a sua sabedoria, Deus nos mostra e nos dá mais conhecimento, mais entendimento de como nós procedermos de conformidade nesse mundo. Vamos continuar a leitura. Aleluia, 15, né? Invalidaste a lei. Versículo 6. Esse jamais morará, eu já li isso aí. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vendo? Não adianta você cantar bonito. Não adianta você tocar bonito. Não adianta você se lamentar. Oh, meu Deus, chorar na presença de Deus. Honrar a Deus com a boca, mas o coração está longe de Deus. O que é que adianta? A palavra diz, ó, enchei-vos do Espírito de Deus. Como se encher do Espírito de Deus? Você, ouvindo essas mensagens, você vai aprender como se encher do Espírito Santo de Deus. Não é pular, não é gritar, não é falar em língua estranha que a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, não. Uma das coisas que a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus é estar cheio da palavra de Deus, é estar cheio do conhecimento de Deus, porque Deus, o Espírito de Deus, age de conformidade com a palavra. É a verdade de Deus. Eu sou um pregador da obra de Deus, porque a obra não é minha. Eu não faço a obra de Deus porque a obra já está pronta. Quem fez a obra foi Deus. A obra de Deus é a igreja, e a igreja somos nós, e já está pronta a igreja. Eu prego o conhecimento de Deus para as pessoas entenderem o que Cristo fez na cruz por todos nós. Lemos o versículo 7, vamos para o versículo... Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A nossa doutrina, meu querido, a nossa doutrina em graça está aqui na Bíblia. Não tem estatuto de homens. O estatuto que nos rege na graça é o Evangelho da graça. O Evangelho aos gentios, dado na mão de um apóstolo, estamos recebendo através das cartas. Este é o nosso estatuto. Preceito de homens. O homem diz, você não pode fazer isso. Na palavra não tem. Você não pode vestir isso. Na palavra não tem. Você tem que andar dessa forma. Na palavra não tem. A palavra diz que nós temos que andar de conformidade como Cristo andou. Serdes imitadores de mim, como eu sou imitador de Deus. Nós temos que imitar Cristo. Você sabia, meu querido, que os únicos homens que foram chamados de cristão foi Paulo e o companheiro dele. Os 12 discípulos de Jesus nunca foram chamados de cristão, porque eles estavam pregando o evangelho da circuncisão da lei de Moisés. Paulo, se eu não me engano, Barnabé, que era o seu companheiro, eles foram chamados pela única vez de cristão. Por quê? Quem é cristão? Quem segue o Cristo ressuscitado. Quem é cristão? Quem segue o Cristo ressuscitado. Isso é o quê? Depois da cruz.
Vamos continuar a leitura. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em vão me adoram, doutrina, preceitos de homem, 9 aqui, ó. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Aí ele vai falar agora o que contamina o homem. Nós lemos todo para não ficar sem o contexto. O versículo 11. Jesus vai explicar o que contamina o homem. Preste atenção, meu querido, minha querida, preste atenção. O que contamina o seu corpo? Jesus vai falar aqui, ó. Os discípulos chegaram com fome e os anciões, escribas e fariseus olhando, os discípulos de Jesus com fome já foram direto à mesa para comer. E ele disse, ó, seu discípulo não cumpre a tradição dos anciões, tem que lavar as mãos primeiro para comer. Mas os discípulos já foram direto, com fome, já foi direto ao pão e comeram. Aí Jesus vai explicar aqui o que contamina o homem. Vamos ver. É as obras da carne faladas primeiramente por Jesus. No domingo nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre essas obras também. Aleluia, glória a Deus. Versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Está vendo? Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. O que entra pela boca, Jesus dizendo, não contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, é o que contamina o homem. Vamos ler o versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Aproveitasse aqui essa palavra. Os fariseus, ouvindo Jesus falar isso, se escandalizaram. Muitas pessoas estão escandalizadas com a palavra que eu estou pregando. Mas pode ter certeza, meu querido, é a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade de Cristo, de Deus, para nós. Eu não falo de religião nenhuma. Eu estou pregando a palavra. Você pode examinar, já tem vídeos aí, tem áudios, tem muitas mensagens minhas na internet. Você pode procurar eu falando mal de alguma religião. Não falo. Porque nós não somos juízes, nós já temos um juiz, que é Deus. Viu, meu querido? Eu não julgo ninguém. Posso até antes de ter conhecido a palavra ter feito isso, mas depois que eu conheci a verdade, não faço mais isso. Sabe por quê, meu irmão? Se você está numa religião, você é meu irmão. Se você está numa religião e não conhece o que eu conheço, você também, quando Jesus derramou o sangue, ele te salvou também. Você pode não saber ainda, mas Jesus me colocou aqui nesse lugar, atrás dessa tela, para te levar a verdade e levar o conhecimento dele para você. Entender que você é meu irmão em Cristo Jesus. E o sangue que foi derramado também foi compartilhado com você. Está entendendo, meu querido? Oh, obrigado, Senhor. Obrigado por esse esclarecimento. Vamos ver aqui, já me perdi aqui, na palavra aqui, vamos ver onde está aqui. Estamos aqui, versículo 12. Então se aproximando dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Amém? Vamos fazer uma pausa aqui e vamos ver lá no livro de Marcos as coisas que Jesus vai falar. O que sai da boca do homem? Vamos ver o que sai da boca lá no mesmo, é o mesmo assunto, só que lá mais detalhado. Marcos capítulo 7. Você anota aí os versículos. Essa mensagem amanhã vai estar no YouTube. Você pode ouvir o tanto que você quiser, de vezes que você quiser, até entender.
Ora a Deus, Senhor, me dá entendimento da tua palavra. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher instruído. Ilumina minha mente. Me dá conhecimento, Senhor. Glória a Deus. 7, versículo. Vamos ver aqui. 20. Marcos, capítulo 7, versículo 20. É continuação da mesma palavra lá. O que contamina o homem? É o mesmo texto do capítulo 7, do 1 até o 20. Aqui é o mesmo entendimento. É sinódico, semelhante. Vamos ver aqui. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração do homem, dos homens, é que procedem os maus desígnios. Desígnios, o que é isso, desígnios? Pensamentos. Desígnios, pensamentos. De dentro do coração. Mas vamos fazer uma pausa aqui, vamos ver que coração é esse que Jesus está falando. É esse coração? Que bombeia o sangue para o nosso corpo? Não. Aqui, ó. Olha aqui para mim, por favor. A nossa mente. Nós vimos lá, nós estamos falando sobre o bem e o mal, o pecado e as obras da carne. O mal foi plantado lá no jardim do Éden. Deus disse, no dia que comerás, conhecerás o bem e o mal, e certamente morrerás. E onde está o mal? O bem e o mal estão dentro de nós. Eu tenho uma mensagem aí que eu já preguei, as duas naturezas do homem. A natureza espiritual e a natureza carnal, que herdamos de Adão. Essa natureza que herdamos de Adão só vai acabar da nossa vida quando nós morrermos desse corpo. Porque o pecado aquele de Adão não existe mais na nossa vida. Foi tirado com o sangue de Jesus. Viu, meu querido? Vamos prosseguir aqui, ó. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos. Vamos ver o primeiro pensamento do homem. Que quem não conhece a palavra, o evangelho da graça, diz que é pecado. Mas é obra da carne. Eu quero já esclarecer uma coisa. As obras da carne, Deus não vai castigar quem pratica elas. O que? Não vai? Não vai. Deus não vai descer lá do céu e vai castigar quem praticar as obras da carne. Porque o castigo já está aqui detalhado, definido na palavra. É automático. Quem comete... Nós vamos ver no domingo lá que tem um versículo que diz assim, aquilo que o homem plantar, colherá. Então o castigo já é automático. Vamos ver a primeira coisa que você fizer. Aqui, ó, prostituição. Você prostituiu? Plantou? Vai colher o mal. O preço do seu erro. É automático. Deus, na era da graça, Deus está no descanso dele. É o 7º dia de Deus. Ele está no descanso. Então, a palavra é automática. Ele já nos abençoou. Tudo que nós precisamos, Jesus concedeu na cruz para nós. Para nós tomar posse, é através da palavra. De confissão de fé. É através da palavra. Deus está lá no descanso dele. Aí você prostituiu, plantou, colheu. Vamos ver mais. Um pensamento, prostituição. Furtos. Roubou, tem um preço. O cara rouba. A polícia pode até nem pegar e ele ficar impune. Mas ninguém escapa da justiça de Deus. E é automático. Roubou, tem um preço a pagar. Plantou, colheu. Outro pensamento. Homicídios. Matou, vai pagar o preço. Cadeia, um preço caro. Está entendendo, meu querido? Homicídios, os adultérios, cometeu, paga. Mas há outras coisas, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia,
a inveja, a blasfêmias, a soberba, a loucura. E isso aqui, meu querido, tem homens dizendo que isso é demônio, expulsando, tentando expulsar isso da vida da pessoa, dizendo que é demônio. Isso aqui são as obras da carne. Quem está falando aqui primeiramente é Jesus. No domingo nós vamos ver o apóstolo Paulo falando também. São obras da carne. Isso aqui não é demônio. Não é? Prostituição, eles falam que é pombagira. Não existe esse demônio de pombagira. Não existe demônio. Né? Mais para frente eu vou dar um estudo sobre demônio. O que é um demônio? O que os judeus consideravam como ser um demônio? Então tem muita coisa para aprender. Eu já aprendi, mas vou ensinar as pessoas que ainda não sabem para não ser enganados com os preceitos de homens. Porque o que mais tem nesse mundo é homens colocando a sua própria doutrina para enganar o povo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou que eles estão mercadejando a palavra de Deus. Eu não mercadejo, eu não negocio a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus por amor. Sabe por quê? Porque antes de eu amar Deus, Ele já me amou primeiro. Antes de você dizer eu amo a Deus, Ele te amou primeiro, meu querido. Porque quando você nasceu, você já nasceu salvo, porque o sangue já tinha sido derramado para te salvar. Eu amo a Deus, Ele já me amou primeiro. O que é que eu tenho que fazer? Agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por ter me amado primeiro e eu estar aqui nesse mundo vivendo em paz. Tem luta, tem tribulação, tem sacrifícios, mas é essas coisas que me faz crescer na tua presença. É essas tribulações que me faz crescer. Porque eu já preguei aqui que na palavra diz que quando nós estamos fracos, é na fraqueza que nós encontramos a força de Deus para nós sobressairmos da situação. E qualquer situação, se você tiver Deus verdadeiramente como prioridade na sua vida, de qualquer situação, você vai sair dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade de Deus, é a verdade que devia estar sendo pregada no mundo inteiro, mas nós sabemos que não está sendo. Continuando. A soberba, a loucura. Então, essas coisas aqui, ó, que eu acabei de pronunciar, está aqui no nosso coração, está dentro de nós. O bem e o mal está dentro de nós. Às vezes a gente quer fazer o bem, mas o mal que está dentro de nós, o próprio apóstolo Paulo falou essa palavra. Às vezes a gente quer fazer o bem, mas o mal que está dentro de nós, não deixa. Olha, nós vivemos numa luta constante. O nosso espírito contra a carne. Quando a Bíblia fala carne, é esse nosso corpo carnal. Que nem no céu isso aqui vai entrar. Esse corpo carnal aqui não vai entrar no céu não, viu, meu querido? O que vai para o céu é um corpo transformado, espiritual, que está dentro de nós. Isso aqui vai se for no velório, está lá a faixa lá de Salomão. O pó volta ao pó. E o espírito vai voltar a Deus. O que vai voltar para Deus é o nosso espírito transformado desse corpo. É um espírito celestial, da mesma forma que veio, vai voltar. Porque dentro de nós tem um anjo que veio do céu. Um espírito na Bíblia significa anjo. Nunca te ensinaram, mas vou te ensinar agora. O Espírito que está aqui, o verdadeiro Zé Ramalho é um anjo enviado por Deus para ocupar esse corpo. Está vendo? Vamos prosseguir aqui, ó. Então, aqueles anciãos, tradicional, religioso, os discípulos chegaram com fome lá para comer e disseram, teus discípulos não lavaram as mãos para comer? Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas o que contamina o homem é o que sai da boca dele. Porque da boca dele sai o que o coração está cheio de pensamento mal, de pensamento negativo, de coisas que não agradam a Deus, que nós citamos aqui, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, blasfêmia, avareza, inveja, malícia, dolo, lascívia, soberba e a loucura. Está entendendo, meu querido? Então a palavra de Deus é a verdade de Deus para nós. Vamos pegar um exemplo aqui.
Aqui, ó. A avareza, por exemplo. A avareza. Vamos pegar uma palavra aqui, eu vou dar um exemplo para nós terminarmos essa live aqui hoje. Esse culto abençoado. É um culto abençoado. Lá em Romanos 12, fala do verdadeiro culto. 12, 1, 2. O verdadeiro culto é o culto racional. O que é isso? O culto com entendimento. Não é gritaria, não é correria dentro do local. É o culto com entendimento. Tudo que eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está te dando um entendimento aí na tua vida. Não tem dúvida. E se você não compreendeu a palavra, pega a palavra aí e lê para você ver se estou falando as coisas que Deus mandou falar. De mim eu não tenho nada, mas o que eu estou falando aqui é o Espírito Santo falando na minha boca, mandando um recado para você. Não é recado de Zé Ramalho, é o recado de Deus para você. A avareza, por exemplo, aqui o exemplo que eu peguei. Que eu tenho estudo de cada palavra dessa aqui, ó, dentro do coração, desígnio, pensamento, prostituição, imoralidade, furtos, roubos, homicídio, adultérios, avareza, malícia, né? Avareza. Avareza, a Bíblia fala que a avareza é idolatria. A avareza é idolatria, cobiça. Está nesse mesmo grupo. A avareza é idolatria. Né? As pessoas falam tanto em idolatria, mas tem muitas coisas que é idolatria e não fala, por exemplo, a avareza. A pessoa ganha tanto dinheiro, guarda tanto dinheiro, não vive a vida, compra um carro novo, o carro está lá novo na garagem, zerado, não tem coragem de passear, de andar no carro, é guardando dinheiro, come mal, tudo é na mesquinharia, mão de vaca, isso é avareza. Então, eu agradeço a Deus, porque eu não tenho dinheiro, mas a Bíblia diz que eu sou rico. Eu não tenho dinheiro, mas a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Eu sou rico, sabe por quê? Porque na minha vida, na minha família, foi derramada a graça de Deus na minha vida. Isso é a maior riqueza do homem. E quando nós temos essa riqueza que foi dada por Deus através de Cristo, as outras coisas é acrescentadas na nossa vida. Mas use, viva a sua vida, meu querido. Passe a viver sua vida. Porque essa vida aqui, ela tem data de validade. Nós não sabemos se é daqui a pouco, se é amanhã. Aproveite a sua vida, porque foi Deus que te colocou aqui nesse mundo para você viver a vida, comer o melhor dessa terra. Viu? Sem religiosidade, sem tradição, mas você é livre, sabe por quê? Você é livre. Jesus pagou a dívida que nós devíamos lá na cruz. Nós somos livres. Nós não temos que estar presos à doutrina de homem, nós temos que estar seguindo a doutrina de Cristo, que é a palavra verdadeira. Viu, meu querido? Eu agradeço a Deus, porque a sabedoria dele tem sido me dada, tem sido dada a mim. Mas essa sabedoria também, ele quer repartir com você. A sabedoria de Deus é universal para todas as pessoas que se interessam no manual de Deus. Abrir o testamento de Deus na vida. Continuando a palavra, quando nós terminamos aqui, ó. Olha, passe a viver a vida. De uns tempos para cá eu compreendi a palavra de Deus, hoje eu estou vivendo a vida. Estou vivendo realmente a vida. E o reino de Deus é em vida. Depois que nós morremos, nós vamos para a vida eterna. Não tem reino lá mais, não. É a vida eterna. O reino é em vida aqui, ó. Nós lemos um versículo aqui, que vamos ler ele para nós terminarmos aqui, ó. Colossenses. Está tudo na palavra. Colossenses, capítulo 1. Quando Cristo morreu na cruz, ele fez isso aqui, ó. Capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, Cristo.
Ele nos libertou de tudo que nos aprisionava, que nós já nascemos livres. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos vivendo o reino em vida. Então, coma o melhor dessa terra. Viva a sua vida. Viu? Não deixe o homem te aprisionar com religião. Com a palavra que não é de Deus. Essa é a verdadeira palavra. Você tem que examinar as escrituras. A Bíblia é grande, mas você tem que ver o local aonde a palavra é para você. Você é um gentil. Foi adotado, porque nós não éramos povo legítimo de Deus, que eu já preguei aqui que o povo legítimo de Deus eram os judeus. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa noite abençoada, essa noite maravilhosa. Mas mais uma vez, olha, por favor, meu querido, pegue a palavra, passe a viver o reino em vida de Deus. Porque o reino, eu já preguei aqui, que o reino de Deus é a justiça de Deus, é a paz de Deus na nossa vida e a alegria no Espírito Santo. Essas três coisas essenciais para nós. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse culto, mas eu te digo uma coisa: graça e paz, abençoados e abençoadas, Abba Pai.